Olá pessoal, então sejam bem-vindos para a nossa aula aqui de matemática, revisão para o Enem. Então, nessa série de vídeos, nós estamos abordando e resolvendo questões dos conteúdos que são mais cobrados nas provas aí dos anos anteriores. Então, por ano, nós estamos selecionando as questões que caem de determinado conteúdo e resolvendo aqui para vocês estudarem. E ter uma noção de como o que é cobrado do conteúdo e resolver as provas do ano seguinte. Tá? Então, o conteúdo de hoje é média, moda e mediana. Tá? E o ano que nós estamos abordando aqui, vendo as questões, é o ano de 2019. Foram 3 questões que cobraram o conteúdo de média, moda e mediana, o qual nós vamos estar resolvendo aqui para vocês agora. Tá ok? Então, sigam aqui comigo a primeira questão. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento, para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Pergunta: a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é de quanto? Então ele quer saber justamente a média. Vejam só, temos que entender primeiro aqui o enunciado da questão. Uma fábrica de refrigerante, eles estão fazendo um controle aqui da qualidade do produto dele, se não está saindo, principalmente a questão do volume, se não está saindo fora do que especifica o rótulo, se a garrafa está realmente, a quantidade de refrigerante está dentro do que diz o rótulo, se é 1 litro, então eles querem que seja 1 litro, não mais e não menos. Para isso, eles durante 60 dias, pegaram uma amostra aí de 60 dias e foram anotando a quantidade de garrafas que saiu das especificações. Então, ele mostra esse resultado no quadro. Percebam que dos 62 dias, em 52, nenhuma garrafa estava fora das especificações. Uma garrafa fora das especificações apareceu em 5 dias, 2 em 2 dias e 3 em 1 dia. Tá? Então, percebam aqui, pelo enunciado e o entendimento da questão, interpretação, a gente vê que a média ele vai ser um valor baixo. Então, vamos aqui à resolução. Então, letra D e letra E já fica meio que absurdo. Como é que pode ser 3? Se em 52 dias não apresentou nenhuma garrafa com defeito, fora do volume lá que apresentava no rótulo. Um cuidado que nós devemos ter para essa questão quando vamos resolver, que alguns alunos eles confundem, tentar fazer isso aqui por média aritmética. Então eu já percebi que alguns alunos eles somam aqui 0, mais 1, mais 2, mais 3, e divide por 6, o que vai dar 1. Tá? 3 mais 3, 6, dividido por 6, 6, 1. Então, tenha cuidado no fazer aqui a média aritmética. Por quê? Porque nós temos peso para cada valor. 0, qual o peso de 0? 52. Então, em 52 dias, eu vou apresentar 0 garrafas fora das especificações. Em 5 dias, 1 garrafa. É como se eu fosse fazer por média aritmética, eu ia somar. 0 mais 0 mais 0 mais 0. 52 vezes, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 5 vezes, mais 2 duas vezes, mais 3 uma vez. E o que eu estou falando aqui, a gente já percebe que eu estou fazendo essa multiplicação. É o que vai estar aqui. Nós temos a fórmula da média ponderada, que vai ser o peso mais vezes o dado. Eu vou somar tudo e vou dividir aqui pela soma dos pesos. Fazendo a substituição, eu tenho 52 vezes 0. Então, o 0, o dado 0, ele apareceu 52 vezes. Mais o dado 1 apareceu 5 vezes. Então, 5 vezes 1. O dado 2 apareceu 2 vezes. Então, mais 2 vezes 2. Mais 1 vezes 3.
Tudo isso aqui dividido pela soma dos pesos. Então, se eu somar 52 mais 5 mais 2 mais 1, eu vou ter 60, que foi dado aqui também na questão, 60 dias. Tá? Fazendo essa operação aqui em cima, resolvendo a multiplicação primeiro, 52 vezes 0, 0, mais 5, mais 4, mais 3, vai dar 12, dividido por 60, 12 dividido por 60, 0,2, o que nos dá como resposta o item B, tá? Então 0,2. Então perceba que é uma questão simples, rápida de se fazer. Você faz a interpretação, não deve se assustar com o tamanho da questão, um quadro apresentado, mas é entender que se eu tenho uma noção básica do conteúdo de média, moda e mediana, eu consigo resolver essa questão aqui rapidamente e de forma muito tranquila. Então é uma questão também que ela vem se repetindo, né? Então, se vocês forem ver nos outros vídeos, né, em 2018, então vai ter uma questão que vai ser cobrado média ponderada parecida. 2017, da mesma forma. Tá? Então, por isso a importância da gente estar resolvendo as questões dos anos anteriores nessa prática. Tá ok? Próxima questão que foi cobrada no ano de 2019, de média, moda e mediana. É uma questão que só pela leitura nós conseguimos resolver ela, tá? Então, vejam só. Geralmente as questões do Enem, as pessoas se assustam um pouco porque vê grande, mas são questões fáceis, né? Que se eu parar e fazer a interpretação, uma boa leitura, eu consigo resolver com o que eu tenho de base da matemática, né? Vamos fazer a leitura da questão. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro grupo ele jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre a altura dos alunos da turma. Então, eu resolvendo essa questão, primeira coisa, eu parava aqui e já interpretar esse parágrafo, né? Então, o que é que acontece? Nós tínhamos uma turma em uma escola que foi dividida em dois grupos. Um grupo para jogar basquete e o outro para jogar futebol. E depois disso ele dá duas informações que vão nos ajudar a resolver a questão. Primeiro, ele diz o quê? Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. Então os mais altos jogam basquete, os mais baixos jogam futebol. E o grupo de basquete tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Essa informação ela é importantíssima para eu conseguir resolver a questão. Por quê? Ele está dizendo aqui que o time de basquete tem um jogador a mais. Com isso, já dá para saber que o número de alunos dessa classe, dessa turma, é uma quantidade ímpar. Tá? Porque pense comigo, se eu tenho 5 alunos que jogam basquete, quantos vão jogar futebol? Se ele diz que um a mais joga basquete, então necessariamente tem que ser 4 para o time de basquete. Se eu tenho 3 jogando basquete, necessariamente eu vou ter 2 jogando futebol. Então 3 mais 2, 5, né? 5 mais 4, 9. Então a sequência aí é de números ímpares. Tá? Ele deu aqui na tabela a média da altura desses alunos, a mediana e a moda. Tá? O que mais vai nos importar aqui é o valor aqui da mediana. Continuando a leitura, eu tenho os alunos P, J e F, PJFM medem respectivamente 1,65 metros, 1,66 metros, 1,67 metros e 1,68 metros. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F, M, nessa ordem, jogam o quê? Então, vamos entender. Vou passar aqui os slides. Eu coloquei aqui aqui de lado F, tá? Para mostrar a vocês que a quantidade de alunos era ímpar, né? Mas se eu consigo entender lá pela leitura, eu não vou fazer essa parte aqui, eu não vou perder tempo na questão, né? Eu estou mostrando aqui para vocês que nós estamos estudando. Tá, ó, eu coloquei futebol, eu não sei a quantidade de alunos, eu disse X, né?
E basquete vai ser o quê? X mais um, porque tem um jogador a mais. Para saber quanto é que tem na turma, eu vou somar futebol mais basquete. Futebol é X e basquete é X mais um. Somando isso aqui, eu vou ter 2x mais um. Ou seja, se eu substituir aqui qualquer valor natural no valor de x, eu vou ter um número ímpar, né? Ó, 2 vezes 3 mais 1, 7. Então, o que garante que a quantidade de alunos dessa turma é uma quantidade ímpar. Tá ok? Ó, interpretando a questão da mediana. Vamos aqui ver duas situações. A primeira situação, eu coloquei um exemplo aqui com 5 alunos. Então, o que seria... se eu tenho aqui uma quantidade ímpar, que é o nosso caso, a mediana ela vai ser o valor do meio. Então, quem é o valor do meio aqui? É o A3. Então, se o A3 é o valor do meio, vejam só que do A3 para a direita, eu vou ter os jogadores mais altos da turma. Se está em ordem crescente aí. Então, A3, A4 e A5 jogariam basquete. Por quê? Porque se eu tenho 5 e um jogador a mais joga basquete, então 3 jogariam basquete, 2 jogadores jogariam futebol. Tá? Então, por isso que ele fala lá a informação de um jogador a mais. Para a gente entender que a mediana, no caso quando a sequência é ímpar, ele nesse caso aí vai jogar basquete. Então, percebam que a mediana aqui no enunciado é 1,67. E aqui eu tenho o jogador F é 1,67, o terceiro. Tá? Então, se F é 1,67, eu já posso eliminar aqui as questões D e E, porque eu tenho na D futebol, o terceiro também futebol. E nós já vimos que ele joga basquete. Se 1,67 joga basquete, 1,68, que é o jogador M, claro, se ele é mais alto, ele também vai jogar basquete. Então nós temos os dois últimos, basquete e basquete. E os jogadores de 1,66 metros e 1,65, como eles são mais baixos do que a mediana, eles vão jogar futebol. Tá? Então a resposta aqui para essa questão seria futebol, futebol, basquete, basquete. Item C. Ok? Mas aí para entender, e quando a quantidade de se fosse par, né, teria como fazer, tá? Então, se fosse par, para eu saber a mediana, a gente entender um pouquinho do conteúdo, para saber a mediana, uma sequência par, eu não tenho um valor específico aqui no meio, um dado específico no meio, né? Porque eu tenho 4 valores para a situação que eu dei como exemplo. Então, a mediana, quando a quantidade de termos for par, eu vou pegar os dois do meio e vou fazer a média aritmética entre eles. No caso, eu faria A2 mais A3 dividido por 2, o que daria a mediana. Ok? Então, uma questão fácil, não precisa de nenhum cálculo, tá? É só a gente fazer a leitura e a interpretação e ter essa noção básica do que é média, mediana e moda. Tá? Chama atenção aqui para a média, né? A média é 1,65 de o jogador mais baixo, né? 1,65. Como é que pode, né, ser abaixo da mediana? Tá? Então, isso pode porque provavelmente eu tenho aqui um jogador que está puxando, um jogador baixo, mais baixo que os demais, que está puxando essa média para baixo. Ok? E a última questão que foi cobrada no ano de 2019, do conteúdo média, moda e mediana, foi a seguinte. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. Então, nós temos 20 jogadores em um time aí também de basquete, falando também de altura de 1,80 m. É como se eu tivesse 20 jogadores que medisse 1,80 para saber a média, né? Somava tudo e dividia por 20. Continuando. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros, ou seja, 20 centímetros, mais baixo que o anterior,
qual é a média de altura em metro do novo grupo. Então, perceba que o treinador ele perdeu um jogador. Então, agora, se a média lá era 1,80, né? Então, ele perdeu um. Então, e tinha 20 jogadores. Agora, ele vai ter o quê? 19 jogadores com 1,80. Mais um jogador que entrou. Esse jogador ele é 0,20 metros mais baixo do que o anterior. Então, se saiu um de 1,80, esse novo jogador ele vai ter quanto de altura? 1,60, né? Então, aqui ó, é uma questão que a gente faz da seguinte forma. Cuidado, porque um erro bem comum é os alunos querer fazer 1,80 mais 1,60 dividido por 2, né? O que daria 1,70, né? Errando a questão. Eu tenho que fazer, ó, 19 vezes 1,80, porque agora eu não tenho mais 20, tenho 19, mais 1 vezes 1,60. Então, o que quando eu somar aqui 19 mais 1, eu vou ter novamente 20 jogadores. Só que eu tenho que acrescentar esse jogador aqui mais baixo. Tudo isso dividido por 20, o que vai dar 1,79. O que é a resposta para a nossa questão. Percebam que aqui ó, eliminaria de cara os itens D e E, né? Porque se eu sair um jogador que está na média de altura e entra um jogador mais baixo, de 1,60 m, a média ela tem que diminuir e não aumentar. Então, não seria aqui 1,81 nem 1,82, porque a média eu já saberia que ia diminuir e não aumentar. E também eu já eliminaria aqui 1,60, né? Porque está um valor bem absurdo, né? Se eu tenho uma média lá de 1,80 e entra um jogador com 1,60 m, então como é que a média vai descer tanto, né? Então a dúvida na questão seria entre 1,78 e 1,79. Mas aí nós vimos que é 1,79 item C. Tá? Então, essa aí é um vídeo que a gente tratou do conteúdo média, moda e mediana, resolvendo as questões que foram cobradas no ano de 2019, o Enem 2019. Tá? Acompanhe os outros vídeos, vendo o que caiu de média, moda e mediana nos outros anos, 2018, 2017, bem como os outros conteúdos, né? Porque aí nós vamos estar fazendo vídeos também tratando os outros conteúdos que são mais cobrados no Enem nos anos que passaram, tá? Para dar um norte aí para vocês da prova que vocês vão fazer aí no futuro, tá? Obrigado aí, tá? E até o próximo vídeo.